Depois, em seguida, isso foi em 2007 que eu publiquei para uma editora do Rio de Janeiro, a Sete Letras. Aí em 2000 eu publiquei o livro de contos, O Visitante Noturno. Na verdade, já vinha trabalhando nele ao longo de... E ganhei, foi um livro que eu ganhei o prêmio da Academia de Letras da Bahia, né? Em 98. 10 horas da noite. Marcos espera o ônibus no ponto próximo ao Clube do Bahia, na Boca do Rio. Horário ruim aquele para Marcos esperar o ônibus. Você sabe, Salvador não é mais aquela cidadezinha provinciana dos anos 60, 70. Somente no último final de semana, nada mais nada menos que 12 coletivos foram assaltados. Em um deles, o cobrador foi morto com um tiro na cara. Em outro, um tiroteio entre os assaltantes e um policial civil resultou em 7 pessoas feridas, incluindo um bebê e uma anciã, que saltou do veículo em movimento, quebrando as 2 pernas e sofrendo rachaduras da bacia. Outra mulher, mais gorda, ficou entalada na janela e só pôde ser libertada 5 horas mais tarde, graças à ajuda de um maçarico. Sorrindo, pensa Marcos. Conforme eu falei até aqui no início, Itapuã, eu diria que está presente, né, de uma certa forma, em toda a minha produção. Mas do ponto de vista objetivo, ele não cita, o Visitante Noturno, ele não cita esse aspecto do bairro, ou mesmo, só tem um único conto que é localizado em Salvador, que você reconhece como Salvador, que é o Assalto, que é um conto que até já está em 2 antologias, né, que é mostrando uma Salvador, como disse Antônio Torres, sem farofa e sem dendê, uma Salvador mais obscura, mais violenta, né, a história de um assalto ali que acontece na Boca do Rio. Mas fora esse conto, os outros são na categoria de contos fantásticos. Foi inclusive prefaciado pelo Hélio Pólvora. Então são livros que se passam em um cenário bastante... bem dentro da questão do imaginário mesmo. Quer dizer, você não tem uma identificação específica com um local, né? Então é um livro que, nessa vertente do fantástico, que é mais marcante. Em seguida, eu lancei, em 2001, a minha dissertação de mestrado, que é O Caçador de Ventos e Melancolias, que foi publicado pela Edúfiba, sobre a obra de Rubem Braga. O título é Caçador de Ventos e Melancolias, um estudo da lírica nas crônicas de Rubem Braga, que é um autor fantástico, realmente, como um grande cronista, nosso maior cronista, né? E que tive o prazer de fazer não só a dissertação, como meu doutorado também fiz sobre o aspecto da crítica social na obra dele, né? Então eu tenho esse livro e mais agora a minha tese de doutorado, que ainda precisa ser trabalhada um pouquinho também para publicação. E na sequência eu publiquei um romance bastante atípico, né, em minha obra, que chama-se Abismo, que ele tem uma vertente mais mística, de um personagem que é uma jornada de autoconhecimento, né, que se passa no Cânion de Itambezinho, na região dos Aparatos da Serra, no Rio Grande do Sul. Que foi um livro que nasceu espontaneamente, sem nenhum planejamento. Tem uma história, a história do livro é uma história tão interessante quanto a própria história do romance, né? E que foi publicado pela Geração Editorial de São Paulo. E depois, na sequência, publiquei Lunares, que é um romance que lancei pelo Banco Capital, que é um romance também dentro... Ele une esse lado do fantástico, né? Porque é uma história que tem muito essa dimensão imaginária, como o próprio título indica, mas que se passa bem dentro de Salvador. Quer dizer, você identifica um romance, uma novela que você identifica bem o ambiente de Salvador. Alberto resolveu adiar o projeto de realizar Lunares. Mesmo assim foi até lá, pela escada, àquela hora mergulhada em sombras, onde encontrou Hélio. Acendeu a luz para poder perceber melhor as expressões dele. Pensou em falar-lhe do projeto, mas, temendo sua ironia, preferiu deixar o assunto de lado. Falou-lhe então dos seus projetos de livros, todos eles irrealizados. Hélio levantou a hipótese de que sua resistência a escrever era consequência do simples fato de que ele não encontrara ainda a sua linguagem. O modelo que você tem de literatura inibe seus esforços, disse. Acrescentou que Alberto jamais escreveria um texto realista, com descrições de pessoas e ambientes. Isto, disse ele, estava além de suas forças,
E todo esforço nessa direção seria inútil, uma perda de tempo. E agora, mais recentemente, eu reuni alguns artigos e resenhas e depoimentos sobre literatura no livro que lancei pela Edufba, que é A Luz das Narrativas. É escrito sobre obras e autores. E agora tenho mais um já previsto no prelo, né, pela própria Assembleia Legislativa, que são contos pequenos que eu publiquei no Jornal à Tarde. Era uma coluna que saía sempre às sextas-feiras, no Caderno 2, que alternava a publicação de contos de 5 autores, se não me engano, que era eu, Aramis Ribeiro Costa, Hélio Pólvora, o Luiz Lacerre e Cátia Borges. Então eles alternavam, e como se eram publicados sempre às sextas-feiras, eu colocava a história de cada conto, se passando às sextas-feiras, e o nome do livro é Contos de Sexta-feira, que no caso vai ser Contos de Sexta-feira e 2 ou 3 crônicas, porque no final eu coloco algumas crônicas também que eu havia publicado em alguns jornais e revistas, né? Então esse aí eu, no segundo semestre agora deste ano, vou estar lançando também. E agora, mais recentemente, eu reuni alguns artigos e resenhas e depoimentos sobre literatura no livro que lancei pela Edufba, que é A Luz das Narrativas. É escrito sobre obras e autores. E agora tenho mais um já previsto no prelo, né, pela própria Assembleia Legislativa, que são contos pequenos que eu publiquei no Jornal à Tarde. Era uma coluna que saía sempre às sextas-feiras, no Caderno 2, que alternava a publicação de contos de 5 autores, se não me engano, que era eu, Aramis Ribeiro Costa, Hélio Pólvora, o Luiz Lacerre e Cátia Borges. Então eles alternavam, e como se eram publicados sempre às sextas-feiras, eu colocava a história de cada conto, se passando às sextas-feiras, e o nome do livro é Contos de Sexta-feira, que no caso vai ser Contos de Sexta-feira e 2 ou 3 crônicas, porque no final eu coloco algumas crônicas também que eu havia publicado em alguns jornais e revistas, né? Então esse aí eu, no segundo semestre agora deste ano, vou estar lançando também.